Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Análise Duque Tricolor, Psicologia e Mundial de Clubes. Bom, vamos falar sobre diversos pontos que estão acontecendo aí ao redor, tanto no mundo dos memes quanto no mundo real. É importante comentar sobre isso. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. Vai voltar, fique tranquilo. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abastinados de um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Bom, na nova história, a minha intro ia ser e aí. Eu falaria justamente igual ao Gabriel Moral, né? Que ele fala que é jornalista por formação e tricolor de coração, né? Eu falaria que eu sou psicólogo por formação e tricolor de coração. E é claro que nessas andanças que eu fui por aí, conversando sobre o Super Mundial de Clubes, que é o tema que realmente está chamando mais atenção durante o mundo inteiro, é claro que eu juntei alguns tipos de situações e eu coloquei aqui nesse vídeo, tá? Sobre diversos aspectos psicológicos que estão acontecendo sobre ele. Um exemplo disso, pra gente iniciar, é a questão do sono. Estava conversando com um motorista sobre essa questão de sono. E de fato, por ser jogos justamente em 2 horários que são bem extremos da vida, né? Um é 4 horas da tarde e outro é 10 horas da noite. Aqueles que, por exemplo, querem assistir os dois, fica mais difícil. Ainda mais se o de 10 horas da noite, por exemplo, acaba tendo prorrogação e até mesmo pênalti. Teve prorrogação ali, por exemplo, no jogo contra o Manchester City, que eu fiquei até 1 hora da manhã acordado. Então é importante sim você ter um bom sono. Até porque, como eu falei pro motorista, o sono ele regula todas suas células e organelas do seu corpo. Organelas, para quem não sabe, são as organizações dentro de uma célula. São as de organela. Então, a primeira coisa é tenha um bom sono. Tenha um lugar bem confortável para dormir. Porque, novamente, quais são os problemas somente de não ter um bom sono? É justamente você ter problemas com questão, por exemplo, de oxigenação no seu cérebro. Você ter também problemas de coração, de pulmão. Porque com o sono você diminui a situação de respiração, você diminui a tua intensidade de respiração. Porque quando você está fazendo ação, você está perdendo carbono. Você lembra daquele ciclo de carbono que a gente aprende na aula? Então, já que você diminui o ciclo de carbono porque você está parado, o seu ciclo também de oxigênio fica menor, fazendo com que você tenha menos situações de problema. Então, a primeira situação realmente que você deve focar é no seu sono. Aliás, só para gente ter uma noção, se alguém me perguntasse assim, qual o superpoder que você teria, seria o sono. Seria produzir o sono em alguém ou tirar o sono de alguém. Essa coisa é a pior coisa do mundo. Só para você entender o nível de poder do sono, o único deus dentre todos o Olimpo que era aprisionado e ser tão poderoso quanto os outros era Morfeu. E todo mundo sabia que se todos os deuses morressem pelos titãs, Morfeu ia conseguir ganhar essa luta. Só para você ter uma noção. Então, para você ver como que é tão poderoso o sono assim. A gente fala tanto em abraçar o Morfeu. Agora, no outro lado, a gente tem também a questão do medo. Do medo das incertezas, do medo de não ser aquilo que a gente queira, do medo
de encarar uma realidade. E é por isso que muita gente falou pra mim assim, não, mas eu não tô nem assistindo porque, pô, sei lá, eu tô com medo de ver esse jogo porque, pô, sei lá, pode acontecer algum troço comigo. Porque na história, o medo, na história, a gente fala a palavra medo, mas não existe a palavra medo, existe a palavra aversão. Que é justamente essa situação de que ou você é nojo, ou você realmente quer se afastar daquilo. Não é à toa que, por exemplo, filmes de slasher, filmes de terror, o que a pessoa faz justamente? Ela foge. Por quê? Porque ela não quer ficar no mesmo ou próximo justamente da situação. Isso daí chama aversão. Isso tudo. Então, é normal ter isso. Antes de falar mais sobre esse tema, falar mais de 2 partes, se inscreva no canal, faz o triplo like, curte, comenta, compartilhe, rede social que de vídeo, usa de 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos continuar a falar mais sobre. Esse meu e-mail vai dar patrocínio, hein? Vamos lá. O outro, eu acho que é a coisa mais simplória do mundo, é a ansiedade. A ansiedade de vir um próximo jogo, a ansiedade de não saber qual que é a verdade. Bom, o que é ansiedade? Ansiedade significa que você sabe quando o tempo vai começar. Porque se você só fica ansioso se você tem certeza do tempo que está ali. Um exemplo. Eu tenho certeza que o Fluminense ele vai jogar na sexta-feira às 4 horas. É por conta do tempo. A ansiedade não é uma coisa ruim imediatamente. Sofrer de ansiedade e a ansiedade na história não é nenhum problema. Se chama sofrimento de antecipação. A gente nomeia como sofrimento de antecipação. Porque você quer antecipar uma coisa que não tem como antecipar. O jogo do Fluminense não tem como ser outro sem ser às 4 horas da tarde. Isso é importante a gente avaliar. Então, a ansiedade ela é boa. A antecipação não. Não adianta a gente tentar correr ali pelo relógio. O relógio ele vai continuar sendo aquele. O que você está vendo aí de tempo do vídeo é aquele. Não adianta você correr, não adianta você fazer 2 vezes. Então é importante. É importante a gente ser um pouco ansioso. Porque é disso que faz com que a gente se movimente. É disso que a gente faz querer mais coisas. É disso que, por exemplo, a gente se movimenta para ir, por exemplo, na FanFest no Rio de Janeiro, ou até mesmo em bares, restaurantes, ou até mesmo no próprio Fluminense. Por fim, mas não tão menos importante, temos também a indiferença. Que mesmo sendo parte justamente do medo, eu coloco ela diferente dos outros. São aqueles que realmente não estão no mundial de clubes e que fingem notar de diferença, mas tem diferença. O tema está sendo comentado com todo mundo. Torcedores botafoguenses, vascaínos, flamenguistas estão comentando sobre o Flu ali. Desculpe, mas uma indiferença que não é uma indiferença, mas sim uma diferença transforma o sujeito em um problema de cognição, um problema de desvio cognitivo forte, que é a famosa dissonância cognitiva, em que você mostra A, mas o que se revela é B. Não acredite justamente que as pessoas estão sendo indiferentes justamente. As pessoas estão torcendo sim contra o Fluminense em muitas das vezes. Claro que algumas pessoas estão torcendo a favor, mesmo não sendo do time do Fluminense. Mas essas são aquelas que realmente não são tão extremadas assim. Eu estou vendo diversas pessoas, né, o próprio Churume do Grêmio, que é muito conhecido ali pelo povo do Grêmio, e até mesmo outras personalidades também do mundo do futebol estão comentando sobre, cara, Fluminense ou Palmeiras podem ganhar esse Mundial de Clubes. E aí, o que a gente vai fazer?
Isso é a realidade. Então não caia nessa situação de que todos estão diferentes. Não, todos estão completamente diferentes. Uns apoiando o time que é mesmo que nasceu, outros realmente mostrando esse tipo de situação. De que realmente somos rivais e eu quero que você perca logo. E é isso, né? Essa temática da psicologia. Espero que realmente fique bem claro sobre isso tudo. Amanhã teremos jogo. O Fluminense em total condições de vencer e passar de fase. Falta 3 jogos, no mínimo 1, no máximo 3 jogos para o Fluminense jogar. E não adianta correr. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Criando TV, YouTube dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Se eu me esquecer alguma coisa, fala aqui nos comentários. Saudações tricolores. Até a próxima. Dá um likezinho aí. Valeu!